começa a gravar. Então, essa é a aula do dia 24 de setembro de 2015 e hoje a gente vai falar da parte profissional e vamos dizer, a visão profana de cada uma dessas cartas, quer dizer, como que a gente pode usar essas cartas para identificar a parte profissional da pessoa. Quando a gente tem a carta 8 no jogo, que é a carta da justiça, quando a gente tem a carta 8 no jogo, é porque a pessoa está pensando no lado profissional. Ela está num momento de análise. O que eu tenho de melhor? Quais são as minhas especialidades? O que eu posso usar como arma principal? Porque é o que eu sei fazer de melhor. Então, para a gente ajudar a pessoa a identificar quais são as potencialidades, porque você vê, a gente já falou várias vezes sobre isso. Quando você encontra quais são os seus talentos, qual é os conhecimentos que você tem como bagagem, você encontra a melhor fonte de realização e de felicidade. Porque quando você está usando os seus talentos e aquilo que você sabe, você sente bem, você sente feliz, você faz com gosto, as pessoas olham para você, gostam do que você faz, você está usando o que o universo deu para você cumprir sua função. E a sua função é sempre uma coisa útil para o universo naquele momento. Então, você executa uma tarefa útil que faz você se sentir realizado e que te dá muito mais chances de ter um feedback, um retorno significativo e um retorno satisfatório. E quando você usa os seus dons, você já tem um retorno na hora, que é o prazer de estar fazendo aquilo. Como você é útil, você tem uma chance de ganhar mais bens com isso, mais dinheiro com isso, mais reconhecimento, mais amigos. Você acaba estando no meio das pessoas que gostam daquilo também, então, com isso você se sente em casa. Então, é muito importante a gente encontrar os nossos dons. A gente vê cartas onde a pessoa está usando, tentando ver tudo que ela tem para formar a caixa de ferramentas dela, tanto na carta 3 da Imperatriz, como na carta 6, quando ela busca mais coisas, busca caminhos novos, na 7, quando ela junta várias coisas ao mesmo tempo, na 8, quando ela está tentando identificar o que é que ela tem de melhor. A 9 fala da revelação de dons. A 10 fala que existem bloqueios nos seus talentos. A 11 fala que você está usando os seus talentos, as suas capacidades. A 13 fala de resgate de potencialidades, dons, conhecimentos do passado. A 15 fala de busca de um equilíbrio maior no uso das potencialidades, então, quando tem a 14 também, você pode ver várias capacidades e potencialidades novas aflorando. A 15 é o desafio de assumir a sua potencialidade. A 20 é o renascimento. É você juntar tudo o que você fez numa nova versão. A 18 fala que a pessoa estava reprimida, a 19 fala numa fluência completa. A 22 fala do fecho de uma fase, de um trabalho, de um ciclo para outro. Então, aqui, mais ou menos, eu falei rapidinho dos arcanos maiores, mas os arcanos maiores, ele vai falar mais das fases do processo. E, embora você possa tirar as potencialidades daqui também. Mas nós vamos se centrar hoje nos arcanos menores. Então, aí, começando pelo naipe de paus, aqui nós temos embaixo rei, rainha, soldado, escravo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 e o as aqui fora.
Então, a gente começando pelo naipe de paus, o rei, no momento profissional, fala da pessoa iniciando a construção de uma estrutura que vai dar base para ela ganhar dinheiro. Então, ela fala o trabalho, mas ela fala o trabalho, vamos dizer, um trabalho estável, que tem uma rotina, que envolve talvez até trabalho físico, construção, uma coisa mais de objetivos, de passos bem programados. Fala de uma pessoa que tem o dom da construção, de ir passo a passo, que pode ir lento, mas seguro, e a habilidade da construção, de mexer com materiais, porque Paus é sempre ligado à matéria, à base. Pode falar o rei do início de um estudo importante. Então, se aparece a pessoa está com a 8, redefinindo qual é a minha profissão agora, você pode perguntar, e aparece uns meses atrás o rei de paus, você pode perguntar, você começou algum curso nessa época? Porque o paus ele pode ser o estudo, a base que você está criando para poder usar o seu talento depois, os conhecimentos que você precisa para exercer a sua função. Então, o rei de paus ele marca tanto o início de uma nova etapa, como esses dons da construção, do ir passo a passo, da pessoa estável, disciplinada, trabalhadora, mas muito preocupada com dinheiro, certo? Sempre tem o positivo, o negativo. Muito preocupada com dinheiro, meio trabalha demais, né? Maníaco por trabalho, sempre o trabalho em primeiro plano, a estrutura, o dinheiro, né? Então, o rei de paus. A dama de paus, ela fala também da segurança. É um momento que você está tecendo a sua teia, perdeu o som, acontecendo problema com o som, não? Certo. Então, Voltou. voltou? Tá. Então, a dama de paus, ela vai ser a 24, ela fala da mulher que tece o ninho, Voltou. da pessoa caseira, da capacidade do labor feminino, né? Ela é muito feminina, ela é delicada, ela é aconchegante, ela faz um ambiente aconchegante, ela é segura, ela é estável, né? Pode ser para um homem, ele é seguro, ele é estável, ele está criando uma estrutura. Então, tanto fala do momento como da capacidade de criar essa base. E se a pessoa está com o rei com a dama de paus, independente só da capacidade, vai dizer que ela está no momento também como rei, estudando, aprendendo, tecendo uma estrutura que vai permitir ela usar as capacidades também. O soldado de paus, que a carta 25, o argonauta, é a capacidade de se aventurar, sim, a 24, a decoradora, aquela que arma um ambiente. O soldado de paus a 25, uhum, fala da pessoa que se lança, que não tem medo, que se lança nas aventuras, que gosta de viajar, mas assim, tipo viagens curtas, perto, uma pessoa que tem a coragem de ir em busca de, de novas coisas, de mudança, ela quer, ela é empreendedora, é uma pessoa que gosta tanto das aventuras como dos empreendimentos e gosta das viagens. E, e, e pode lidar bem com várias situações ao mesmo tempo em vários lugares. Né? Pode ser o turismo, como a Marinita está falando, a, esportes aquáticos. Também pode falar as habilidades com instrumentos também. Ela pode falar, você é capaz de
de mexer com carro, de pilotar um avião, pilotar um barco, porque ele é aquele, como a Marianita falou, o capitão, aquele que dirige né, o motorista, a pessoa que leva um instrumento, dirige um instrumento. O escravo já fala de uma pessoa um pouco insegura, cuidadosa, observadora, é uma pessoa, é um momento também, são cartas que indicam um momento importante profissional, ela está abrindo mão de proteções, ela está se arriscando a fazer uma coisa que ela bota muita expectativa, porque o escravo ele fala, eu me sinto inseguro, mas eu preciso ir, não tem como, é a minha única opção. Eu estou aqui, o rio vai encher e eu tenho que pegar esse papiro aqui que está do lado, construir o meu barco e ir, eu não tenho opção. Eu tenho que me empreender nisso que eu estou fazendo agora. Agora fala, por outro lado, uma pessoa cuidadosa, também fala de uma pessoa serviçal, né? Porque a gente estava, até ontem, eu e a Tatá, estávamos estudando as posições. E essa posição deles com a mãozinha assim para cima, olhando para o lado esquerdo, fala de servidão, uma pessoa que está servindo, que está pedindo, implorando, chamando. Então, é uma pessoa que está, vamos dizer, um pouco insegura, mas está numa atitude de serviçal. Por outro lado, ela também está pedindo por aqueles que necessitam. Então, essa carta ela pode falar a habilidade de lidar com crianças, com pessoas necessitadas, com doentes, com pessoas pobres, com carentes, pessoas que estão marginais, que estão doentes, por exemplo, ou que têm alguma dificuldade, alguma carência, né? Fala da habilidade de lidar com essas pessoas também, com pessoas inseguras e desprotegidas. Aí a gente vai para o 10, que é o inesperado, a carta 27. Ela fala da habilidade de lidar com instrumentos, a pessoa perspicaz, aquela pessoa que está sempre atenta e sabe aproveitar o melhor momento. Então, fala da pessoa ter essa habilidade de identificar qual é o melhor momento e atenta, esperta, mas também inesperada, gosta de lidar com situações imprevistas. E como ela está lidando ali com o arco e a flecha, e também ó, e tem o escorpião lá embaixo, ela. Não, o escorpião é mais por inesperado. Ela consegue ver o que está oculto, ela consegue identificar a caça que está no meio da árvore, então ela sabe identificar o que as pessoas não veem normalmente. Ela tem essa intuição, como também a habilidade de lidar com instrumentos. Então, essa carta pode falar habilidade de lidar com computador, né? Com a cirurgia, como a Marianita falou, também pode estar falando dessas habilidades também. Ou até o carro. Eu lembro, assim, uma coisa que não foi muito boa, eu não gosto de fazer previsão ruim, né? Mas, às vezes, a gente, sem querer, acaba fazendo umas previsões que não são tão legais. E eu lembro que essa carta saiu para o Senna, quando eu fui chamada a fazer uma previsão daquela corrida que ele morreu. E eu falava, nossa, ele precisa ter muito cuidado com os instrumentos, porque ele pode ter problemas mecânicos, né? Ele teve problema com os pneus e mais problemas com a estrutura do carro, né? Mas foi isso mesmo, né? Isso não quer dizer que essa daqui seja uma carta de falar de cuidado. Naquele momento tinham outras associações
que falavam cuidado. Ela fala só de situações inesperadas, então é possível inesperado. E a 26, quando a gente fez o tarô da Copa, né? Que foi quando o Neymar foi ferido, e a gente falava isso, né? Cuidado, é possível que haja um ferimento de um jogador importante, né? Do que corria mais, a gente falava do que corria mais. Acho que porque tinha 34 junto. Bom, então o 27 dá esse caráter inesperado, mas a habilidade de lidar com instrumentos e também viagens. Já o 9, estão muito ruins essas fotos aqui. Deixa eu ver se eu acho as outras fotos. Acho que ele precisava, Tatá, pôr esse material também lá na parte do curso. Ó, porque aqui tem todas as cartas, né? Então, eu vou pegar aqui de novo o naipe de paus, ó. Que esse daqui está um pouquinho melhor a impressão. Então, o 28, que aqui é o 10 de paus, que chama incerteza, ele fala da habilidade multitask, de você lidar com vários instrumentos diferentes. Então, a habilidade de você, quer dizer, de você lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então, atende o telefone, está fazendo uma coisa no computador, uma pessoa que tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Também a habilidade de enxergar vários caminhos, várias opções. Então, uma pessoa aberta que consegue ver, por exemplo, um coach, né? Uma pessoa que, como a gente, um tarólogo, né? A gente precisa ter essa habilidade de conseguir ver os vários caminhos, né? Enxergar os vários caminhos para a pessoa, mostrar, olha, você tem essa opção, aquela outra. Então, a capacidade de visualizar os vários caminhos para se chegar numa mesma coisa, ou vários caminhos que você precisa passar para chegar num lugar. Então, e essa habilidade tanto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, quanto de enxergar vários caminhos, várias possibilidades. E assim, bom, eu posso estudar isso, eu posso começar a trabalhar com isso para poder montar aquilo. Então, essa habilidade de organizar os caminhos e os passos também. A carta 29, a domesticidade, fala a capacidade de se adaptar às situações, de adaptar a situação que você está vivendo, se adaptar às mudanças e a capacidade de lidar com aqueles elementos que não vão mudar, capacidade de lidar com plantas, com o corpo humano, com a saúde, com os elementais, todos os elementares, assim, as pedras, as plantas, os animais, o mesmo corpo humano, a massagem e a sensibilidade de incorporação também. A ecologia, a massagem, a medicina, todos esses dons de, como se dizer, de aprender a lidar com os seres viventes e utilizá-los da melhor forma possível também, porque essa carta fala da domesticação, né? E o vaso, tudo dela fala dessa transformação de você não ser mais o nômade, mas ser o sedentário, e da vantagem disso, né? Ela falou da pecuária, da agricultura, né? De você usar os elementos da natureza para se adaptar melhor à situação que você está vivendo também. Essa carta 29 é muito importante quando você tinha um dom que você não, por exemplo,
Se você é uma cantora e tem o dom de cantar, enquanto você não tiver uma técnica melhor, você vai se exigir muito. Você pode até achar que você é uma péssima cantora, porque você se exige tanto que você não se reconhece. Até que chega um momento na sua vida que outras pessoas reconhecem o seu dom e aí você passa a reconhecer. Então, essa carta fala: aquilo que você achava que era o seu defeito, não era defeito, aquela característica é a sua melhor qualidade. Então, é você aceitar o que você tem e passar a fazer melhor uso daquilo. Então, essa é uma carta importante quando você está analisando a pessoa, identificar e passar a acreditar nos dons e nas capacidades, nas potencialidades que ela tem. A carta 30 já é a troca, ela fala da capacidade de intercâmbio, de vendas. Então, uma pessoa que sabe vender, sabe trocar, sabe barganhar, tem uma relação boa com as pessoas social, porque eu sei fazer a troca, eu sei fazer a barganha, sei negociar. Então, a pessoa que sabe oferecer algo para ter algo em troca de uma forma onde todo mundo sai satisfeito. E também, embora essa carta não fale da capacidade de comunicação, exatamente, porque comunicação vai estar mais no naipe de copas, ela fala porque em função dessa capacidade de troca muito grande, né, de negociar, então aí vem também a capacidade de comunicação. A carta 31, aí ela vai parecer um pouco com a 26, com o prodígio, ela chama os impedimentos, ela fala da capacidade de você construir metas, aonde você coloca objetivos bem, bem marcados, o início, o desenvolvimento, o auge, o final, quer dizer, você define passos, você tem passos para o projeto, você sabe dividir em passos, você sabe lidar com impedimentos, aí também parece um pouco com a 27, porque fala, você sabe lidar com imprevistos também, você sabe ver caminhos e, e você sabe se adaptar a situações que você não pode mudar. Então, a carta dos impedimentos, ela fala, você sabe quais são os ossos do ofício, você sabe quais são os passos, e você tem a habilidade de lidar com os fracos, com os desprotegidos, com as crianças. Então, de novo, aqui a habilidade com as crianças. Também a 31 pode falar do estudo longo, né? Você está estudando para ser enfermeira, mas só vai poder ter um emprego de enfermeira quando você acabar o curso, né? Então, nesse sentido, a 31 também parece um pouco com a 17. Você sabe que você vai colher esses frutos, mas tem o tempo de plantar, crescer, dar flor e aí ter o fruto. Então, ele fala do tempo, da maturação, né? Para poder chegar lá, para poder atingir o objetivo. Não, a mãe alimentando os filhos que no futuro vão alimentar ela mesma. A 32 é uma carta, é a única carta que tem branco no plano espiritual. Ela fala da paz, do bem-estar, do reconhecimento e da beleza. Então, essa carta ela fala da pessoa ser uma pessoa em paz, ser uma pessoa muito tranquila, paciente, segura, em paz com ela mesma, em paz com o conhecimento que ela tem, detentora de um conhecimento. Né? Ela no passado ela plantou, agora ela tem animais, ela já tem animais, ela já tem uma estrutura, ela já tem o conhecimento. No plano mental é a Nefertiti se embelezando, né? E é uma cena de maquiagem, elas estão se maquiando, estão se embelezando, e isso fala a beleza como uma contemplação,
né, como um regozijo da fartura, da, da estabilidade, da segurança. Então, essa carta fala segurança, pessoa em paz com ela mesma, tem a consciência tranquila, tem muito conhecimento, tem o seu jeito, o seu estilo muito limpo, muito claro, né? Uma pessoa honesta e tranquila. A carta 33 é a aliança de paus. Ela fala de uma pessoa que sabe se associar. Ó, colocando lá, a Marianita falando, gostei. Para 32. Estilista, cabeleireira, saúde, professora de yoga. Com certeza, né? Professora de yoga tem que estar nessa calma, zen. E tem todos esse lado da mulher, né? Da beleza da mulher aí também, por ela ser, né, essa parte, por isso a estilista, a cabeleireira, assim, também a saúde. E também essa parte do esporte, mas aí o esporte, como a Tata falou, não tão radical. Uma coisa mais calma. Aí a 33, a aliança, ela fala da pessoa amiga, sociável, a pessoa que estabelece amizade muito fácil, companheira, pau para toda a obra, que está sempre, né, sempre disposta a ajudar, cooperar, botar a mão na massa e ajudar. Então, é o companheiro, é a pessoa que faz tudo junto, que é muito fácil de se associar, uma pessoa que vai trabalhar junto, uma aliança, realmente, uma pessoa que se identifica muito. E mais alguma coisa? A Mariane está falando que os egípcios se maquilavam também para a higiene. Por isso também é um símbolo de saúde. Na aliança, quer falar alguma coisa? De relacionamento. Sobre a aliança? Oi? Foi? Sobre qual? Sobre a aliança ou sobre a saúde e a beleza? Ah, os egípcios eles usavam as perucas porque para não ter piolho eles rapavam os cabelos e daí usavam a peruca porque era melhor. E também eu acho que a maquiagem também era boa. Não tenho certeza agora, mas acho que prevenia de status ou infecção no olho. É, Pode ser também, com certeza, deve ter aí. uhum. A Suzana falou se pode falar de relacionamento. Assim, eu acho que a gente, para falar, se a gente for falar de relacionamento, aí não dá para fazer todas as cartas. Por isso que hoje eu pensei em centrar na parte profissional mesmo. Depois, outro dia, a gente fala do relacionamento afetivo. Na real, se pode aplicar essas coisas que a gente está falando, você também aplica para o campo afetivo. Som, hum, não sei, para mim o som tá normal. Vamos ver. Voltou agora. Não sei se é meu problema aqui, às vezes dá uns cortes. Então, a 33 pode falar de relacionamento? Eu acabei não ouvindo, se você já Não, todas as respondeu. cartas elas podem falar de relacionamento, certo? Desculpa. Todas as cartas elas podem falar de relação, como eu estou fazendo com a parte profissional. Mas hoje a gente vai falar a parte profana da parte profissional, dos dons, das capacidades. Um outro dia a gente faz específico da parte afetiva.
Agora, o que eu estou Tá. falando Então é uma aliança de trabalho. aqui no caso, aqui, vamos dizer, aqui eu estou falando, essa carta, ela fala que a pessoa é boa para fazer alianças, para fazer sociedade. E sim, pode falar que ela tem alianças que dão essa estrutura, que apoiam ela no que ela está fazendo. Aí, se essa aliança é no trabalho ou no afetivo, pode ser ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas juntas, né? Vai depender do que você está analisando. Mas sim, a gente pode falar que para o afetivo você tem uma aliança e para o profissional você está encontrando alianças também. E não necessariamente a gente, pode ser outras pessoas também. Não só gente, mas oportunidades. Né? Um trabalho que veio como aliança, um chefe que veio como uma aliança, que vem trazendo como a Tatá falou, quando segura a mão, quer dizer amizade, quer dizer essa cumplicidade. Uhum. Aí a 34, a inovação, fala de uma pessoa que é meio parecido com o rei de paus, porque fala uma pessoa forte, trabalhadora, com muito empenho, muito animada, mas tem o super, né? Que é às vezes meio violento, meio impulsivo. Então, é uma pessoa que tem muita energia, mas às vezes essa energia pode ser demais, né? Então, a 34 fala dessa impulsividade, mas desse lado forte. E por isso ele também pode falar pessoas também que gostam de esportes radicais, né, de esportes onde você vai estar usando muita coragem, né? É uma carta que fala da coragem. É o impulso e a coragem. Estou aqui com o chat. Pronto. Melhorou? E agora, como tá? Voltou? Voltou. Bom, seguindo. Aí a gente tem ainda de pausa a 35 e a 36. A 35, a desilusão, ela também é meio parecida com a 26 e a 31, falando. A carta em si fala que a pessoa tá sentindo falta de uma estrutura, que ela está sentindo que tem uma estrutura antiga que não serve mais, que ela vai ter que romper e para poder criar uma nova. Então fala dela estar se sentindo sem estrutura, sem base para fazer o que ela precisa. Agora, em termos de capacidade, ela também vai falar que essa pessoa tem a habilidade de lidar com pessoas desprovidas, com pessoas que têm problemas de saúde, com pessoas que estão, vamos dizer, marginais ou com pessoas com problemas, que estão necessitadas, ou doentes. Aí mais do que criança, né? Que daí você, com a 26 tem um menino, a 31 tem meninos também, tem crianças. Essa aqui já não. Então, para mim, essa já fica mais com pessoas deprimidas, sim, com pessoas tristes, e mais com pessoas necessitadas, pessoas que perderam tudo, né?
refugiados, pessoas que perderam, né, aquilo que tinham. A 36, a iniciação Ás de Paus, em primeiro lugar, é a carta da maternidade. Ela também fala, em termos de um momento onde você está rompendo uma estrutura antiga para poder iniciar uma construção nova, uma nova base, talvez até um negócio próprio, né? Agora, essa carta, por ela ter essa deusa, que é a deusa da maternidade, do parto, do neném na barriga da mãe, é a deusa da gravidez, ela fala então da maternidade, o maternal, a capacidade também de iniciadora, porque a carta chama iniciação. Então, a professora, o professor, a pessoa que é capaz de iniciar tanto um projeto quanto as pessoas, introduzir a vida, as pessoas, como também de lidar com a saúde também, com o parto, com o nascimento, né? E com a saúde. Se a 35 é a capacidade de lidar com a doença, a 36 é a capacidade de lidar com a saúde, né? Com a nutrição, você vê, é tudo aquilo que nutre, é a mãe, é a nutrição. Pode vir também a arquitetura, até a decoração, porque são formas de você nutrir, né? Então também pode ter esse aspecto do nutrir e da saúde também. Então você vê, Paus, ele está muito ligado com estudar, com atividades mais básicas e com atividades de saúde. Aí a gente passa para Copas. O rei de Copas, o Copas já vai estar falando da expressão artística, da comunicação, da sensibilidade, mais do lado mais sensibilidade artística, a percepção, a pessoa observação, né? A cultura, o lado do estilo, do jeito da pessoa. Então, o rei de copas é o comunicador. É o momento onde a pessoa está definindo uma nova posição, onde ela está definindo um novo personagem, um novo espaço social que ela quer compor, mas é ela ocupando uma posição nova com as características que ela gostaria de ser. Porque quando você tira o rei de copas, é porque você está incorporando naquele momento os seus talentos, o seu jeito, o seu jeitinho, a sua característica, as suas características que são para você a arte. Então, o rei de copas fala que você está incorporando esses dons, esses talentos agora. Agora, a nível de talento em si, fala do comunicador, pode falar do arquiteto também, o desenhista, né? O extrovertido, aquele que tem muitas relações, então o líder, a pessoa que, ou relações públicas, ou até o artista mesmo. Agora, o artista pode ser, se aparece, o cara é médico, e você vê essa carta, poxa, então ele é um artesão, ele é plástico, ele faz plástica, ou cirurgião, porque ele é um artista no que ele faz, né? Então, um artista pode ser um doutor, mas é a forma como você leva aquilo, como arte. Então, o pintor pode ser, o cantor pode ser um artista mesmo, o escritor, o jornalista, relações públicas, todas essas posições de arte vão estar ligadas ao rei de copas, mas a posição política também, porque o político é um bom comunicador, né? Então, ele também está incluído uma posição política, tanto é que você tem o imperador lá em cima no plano espiritual. A dama de copas já é também a extrovertida, ela mais do que ele é a extroversão, a extrovertida.
é a comunicadora, também artista, dançarina, cantora, a publicitária, não só o homem, pode ser o homem que tem a capacidade de expressar, de se comunicar. Então, a 38 é a comunicação em todos os sentidos, tanto corporal como artística, como de falar, de poesia, de literatura, a oratória, né? Todas essas coisas fazem parte, mas também, como momento, é importante um momento de expansão, onde a pessoa está mostrando quem ela é, conseguindo mostrar os dons que tem, se expor, mostrar o seu jeito, ser ela mesma, estar à vontade sendo ela mesma. Também fala da habilidade de lidar com mulheres. Como essa carta ela também pode ter um pouco a histeria, né? A mulher que não se contém, a mulher vulgar, né? Ela também pode falar da capacidade de lidar também com mulheres, com a histeria também, com a emoção exacerbada, com a mulher que está, como também a habilidade de lidar com mulheres no geral. E também aí a mesma coisa como na 32, porque ela ali ela está se embelezando também, então você também pode dizer que ela tem essa capacidade de lidar com decoração, com moda, né, tanto para ser estilista, como até para venda, para uma loja, não é? Se a pessoa tem uma capacidade de comunicação muito boa, ela também também é boa nas vendas, né? Então, necessariamente a 38 não é venda, como a 30, mas como a 30 é a comunicação também, pela venda contar com a comunicação, a duplicidade, a dama de copas também pode falar da venda. A sexualidade, sim, ela é a sexualidade em pessoa, a sensualidade também. Também pode lidar com a sexualidade, né, a nível de ser conselheira, né, tanto afetiva como sexual também. Aí, a 39, o soldado de copas é o testemunho, ele é a prova de que é um bom comunicador também. Também se fala de um momento importante, que você está conquistando o seu espaço, a sua autoafirmação, mas também fala dessa capacidade de comunicação, de você conquistar o seu público, conquistar as pessoas, saber juntar, saber agremiar. Aí a 39, é o testemunho, ela também combina com a carta 3, a pessoa que sabe fazer combinações entre as pessoas, entre as empresas, então o lobby, né? O vendedor, por exemplo, o de imóveis, né, o corretor de imóveis, ele é um conquistador. Ou a pessoa que trabalha com publicidade também, é uma pessoa que é um sedutor, sabe conquistar o público. Então, uma pessoa sedutora e que pode trabalhar com esse lado de relações públicas e publicidade, etc., como o hosting, a pessoa que recebe, né? Programador de eventos, né? Essas coisas assim. Cozinheiro, também, o cozinheiro pode ser um sedutor. ah, ah. Depois, a 40, o escravo de copas, ele já é o cuidadoso, o observador, é o momento, é a pessoa que é sensitiva, é artista, e aí é uma arte fina, né? Aquela artes plásticas, é o ouvido muito aguçado, é a pessoa que tem uma sensibilidade muito aguçada. Então, aí ela se aplica a qualquer coisa, tanto no ramo artístico,
como também nessa parte do comunicador, aquele que percebe o que está nas entrelinhas, como também na parte da saúde, o massagista, aquele que lida com o toque leve, delicado, o observador, também a sensibilidade da psicologia. Segundinho só, por favor. Então, a 40 fala dessa hipersensibilidade, que está no toque também, na mão, no ouvido, na pele, uma pessoa extremamente sensível a nível das sensações, né? Por isso também cuidadosa, né? Observadora, delicada. Cirurgião, médico, psicólogo também. E o médium também, por ser uma carta que fala da sensibilidade também e dessa percepção extrasensorial. A 41, o desassossego, fala da capacidade também, é a capacidade de também falar pelos que não têm voz, de porta-voz, de trabalhar com situações de conflito. Então, a pessoa está num momento onde ela está buscando sair dos conflitos, se mostrar, sair da sombra. Mas como capacidade, fala a pessoa que é capaz de falar por aqueles que não sabem se expressar, a capacidade de comunicação, de colocar uma mensagem nova, lutar pela transformação das ideias, transformação das mensagens. Então, fala que uma pessoa sabe lidar com conflitos. E o mediador também, né? A pessoa que sabe mediar os conflitos. A 41. A 42 já é se ali. Bom, a 41 você pode dizer também de ser a capacidade de lidar com aqueles também marginais, que estão fora do sistema, que são considerados inferiores, menores, né, a minoria. Agora, já a 42, em oposição, já é a capacidade de lidar com pessoas famosas, com autoridades, com políticos, com pessoas importantes ou que se acham importantes. Então, essa capacidade tanto de... também essa carta também mostra um momento importante profissional, aonde a pessoa está conseguindo reconhecimento nas habilidades, nos talentos que ela tem, está colocando como mais importante agora os talentos, está sendo reconhecida. Mas fala também da capacidade de identificar o que é mais importante, de identificar o que você tem de melhor, de identificar qual é o que é mais importante num projeto, quais são as prioridades para desenvolver o projeto, quais são as pessoas mais importantes de um grupo para você poder também se comunicar ou indicar. Então, é a capacidade de identificar não só o que é mais importante, mas quem é o mais importante e quais os passos mais importantes. E o que tem a pessoa de mais importante também. Então, é o reconhecimento do que é especial em cada um. Então, a capacidade e a habilidade de descobrir isso. E de lidar com as pessoas importantes também.
Político, sim, pode ser. E de ocupar uma posição importante também. De político, diretor, patrão, né, um instrutor, tem uma capacidade de liderança que está nessa carta também. Aí a 43, a alucinação, também é capacidade de comunicação, aí é uma dançarina, né? E ela mostra a capacidade, a felicidade. É interessante, porque a 43 é a capacidade de manifestar as emoções, é a capacidade de se comunicar, de mostrar, é o porta-voz também. É o maluco, também no sentido bom da palavra, de colocar as coisas para fora, de não se importar se vão gostar ou não, de se expor, de colocar, de falar o que tem que ser feito. Então, fala da espontaneidade também, mas também fala um pouco da falta de limite, né? Uma pessoa que não tem limite, ela tá feliz, ela está se expondo, também pode estar desesperada, né? Então, uma pessoa que sabe lidar com as situações de emoção extrema, tanto da felicidade como a tristeza, o pânico. Então, a capacidade de lidar com os estados emocionais extremos, como também a capacidade de expressão, de manifestação e até manifestação através dos objetos também ou do próprio corpo. Músico, dançarino, ator, né? E ele expressa, ele coloca no corpo, né? A poesia, o artista, mais um momento de exposição também. A 44, ela fala da capacidade de concretizar, de colocar as palavras em concreto, de falar e fazer, de concretizar o que definiu, o projeto que definiu. Então, ela fala da objetividade, da capacidade de realizar aquilo que se definiu, de colocar em palavras o que quer falar, de colocar no livro a mensagem certa. Então, é a capacidade tanto de consolidar e concretizar o feito, quanto de se expressar muito bem, né? De construir uma equipe, de construir um grupo de pessoas, tem a capacidade de compor e construir uma situação que representa um grupo também. Porque ele é o porta-voz, sempre o naipe de copas mostra o porta-voz também. Então, aí o 44 também é o porta-voz que consegue deixar claro o que ele quer dizer, o que o outro quer dizer. O escultor, escritor, coordenador, produtor. Uhum. E objetivo, né? Ele tem aquele lado bem objetivo. Ele coloca, ele tem limites. Eu sou assim, eu sou de outro jeito, esses são os meus limites. Depois, a 45 fala da capacidade de resgatar, fala de um momento importante, de você estar resgatando um dom, um talento, e fala de você estar recuperando um espaço, mas a nível de potencialidade, fala você aquele que resgata, que recupera, que traz a vida novamente, que, que ajuda na reconstituição, na regeneração, na reconstituição do espaço, de um ambiente gostoso, da saúde de uma pessoa, ajuda a trazer conteúdos que ficaram esquecidos no passado, bom para a terapia de vida passada, mas também é bom em construir um grupo e reconstruir a pessoa também. Reabilitação, terapia de vida passada, arquiteto também, restauração, reforma, também montar um ambiente gostoso, decoração também, né?
Depois, a 46, o patrimônio, fala do momento onde você, de autoafirmação também. Agora, fala de ser uma pessoa culta, de uma pessoa que tem muito conhecimento em um determinado assunto. Então, você já tem uma bagagem muito grande sobre o estudo das ervas. Você já tem uma bagagem muito grande, você já tem clientes, você já tem pessoas que confiam em você. Então, fala de uma pessoa que tem um conhecimento já assegurado, já pesquisou muito, já estudou muito, já nasceu com aquilo. Como fala da capacidade de lidar com patrimônio também, com dinheiro, com herança, com o dinheiro dos outros, com o patrimônio também em si. Mas fala de uma pessoa que tem cultura, sabe aquele jeito que a gente fala, aquela pessoa é culta, é um cara educado, um homem culto. Contabilidade. Contabilidade pode ser o 68, que é o escravo de ouro, mas também pode falar de cuidar do patrimônio das pessoas, ou da própria pessoa, cuida do patrimônio, de casas. Também pode falar que é uma pessoa que sabe avaliar bem o preço de um imóvel, o preço das coisas, é um bom comprador, né? É um bom comprador, ele sabe, ou um bom avaliador, por exemplo, de antiguidades, um marchand, uma pessoa que sabe avaliar uma obra de arte, né? A 46 ela também pode falar uma coisa assim. Como também o professor, né? Porque se ele tem todo o conhecimento, uma cultura, ele é um bom comunicador. Ele é a quarta 40, né? Ele é de Copas, ele é um bom comunicador. Então, ele também é um bom comunicador do conhecimento que ele tem. Também fala, como ele está ali no trono, e ele está numa posição de comando, ele também fala de ser uma autoridade, de uma posição política, de uma posição que a pessoa obteve por merecimento, por competência, né? Enquanto a 42, ele ia falar, pode ser a pessoa foi indicada por uma pessoa importante. Também pode falar isso, a 42, pessoa, uma indicação de uma pessoa importante. Herdeiro também. Também pode ser herdeiro. Aí, passando para o 47, a conjectura fala de uma pessoa que tem discernimento, observação, sabe sair da situação para ver as coisas de longe, consegue ver as coisas de uma forma mais abrangente, não se emociona, não se deixa envolver pelas emoções, consegue ver claramente as situações que ele está envolvido. Então, fala assim de uma pessoa que tem discernimento, que sabe ver e discernir as situações diferentes. A pessoa consegue estar de fora, ter aquela uma pessoa que trabalha com algo ilícito, aparece em quais cartas? Ai, meu Deus! Aí você pode falar, por exemplo, a 18, que seria uma pessoa, sabe, que tem uma coisa escondida, trabalha no escuro. E aí poderia ser, por exemplo, a 48 agora, como a 34, que é a violência, né? Sim, o 46 é o gentleman, é o cara educado. O 46 é o cara educado e, e culto, né? Culto, educado, delicado, né? Agora, o 48 fala da, da pessoa, aí também pode dizer, né? Porque como tem o escuro,
Todas as cartas que têm escuro, às vezes elas podem falar de pessoas que fazem coisas obscuras também, né? Mas a 48 pode ser um momento importante, onde a pessoa está trazendo à tona um dom que ficou escondido, mas fala a pessoa que tem também capacidade de lidar com doenças, com frustrações, o médium que traz do escuro as coisas que estavam escondidas, aquele que ajuda as pessoas a assumirem aquilo que elas não conseguem colocar para fora, a pessoa, por exemplo, o detetive, que consegue descobrir o que está escondido, oculto, as razões de alguma coisa, aquele que sabe fazer um bom diagnóstico, né? Porque é aquele que consegue ver o que está escuro, o que está escondido, as coisas que ninguém consegue ver. Então, o 48 é essa capacidade de lidar com as frustrações e com os motivos que estão ocultos, escondidos, descoberta daquilo que. A 48. Também pode falar a capacidade de lidar com doentes, com depressivos, com pessoas doentes mentais, com pessoas que têm problemas que são difíceis de descobrir, o cientista, né? A 48, aquele que traz um conhecimento novo, o transformador. Aí a 49, ela fala já é a versatilidade, a pessoa também multitask, assim, que tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, versátil, que tem muitas habilidades diferentes e que torna uma pessoa muito versátil, muito equilibrada, que promove o equilíbrio, que ajuda as pessoas a conquistarem esse equilíbrio, que sabe lidar com as emoções das pessoas também, ajudando a promover esse equilíbrio. A pessoa que sabe dosar, que sabe lidar com o grupo e equilibrar com as pessoas, a pessoa que sabe temperar as coisas. E por final, a 50, a dama de copas, não, o as de copas, fala a pessoa que sabe lidar com os grupos, fala do momento importante de mudança, mas fala da pessoa que sabe lidar com mudanças de lugar, de grupo, relocar pessoas, sabe lidar com grupos em si, de juntar quem combina com quem, das habilidades, porque essa carta fala da afinidade entre as pessoas. Então, ele sabe lidar para promover essa afinidade entre as pessoas. Malabarismo. Com a 49. A psicóloga, os florais. Porque é o equilíbrio, a alquimia, né? Tudo que lida com alquimia. Nesse sentido, você também pode falar com o lado da acupuntura, do shiatsu, que vai lidar com o equilíbrio do organismo. A 49. E a 50, essa capacidade de lidar com as mudanças, com os grupos, de juntar os grupos, de lidar com as afinidades. Tem alguma dúvida em relação a essas cartas? Alguma pergunta entre esses dois naipes que a gente trabalhou? Tranquilo?
O que eu estava pensando era o seguinte. Eu acho que agora não vai dar para fazer 2 naipes. Então, a gente podia fechar aqui nesses 2 agora e deixar para a próxima aula os outros 2. Acho que eu vou dar uma passadinha bem rapidinho e falar assim um pouquinho sobre falar uma frase sobre o caráter de cada um. Então assim, rei de paus, trabalhador, dama de paus, caseira, 25, aventureiro, 26, inseguro, 27, inesperado, 28, ai, 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 28, aquele que abre os caminhos, aquele que visualiza os caminhos. O 29, o adaptador, aquele que se adapta, o adaptado. O 30, o vendedor. O 31, vamos dizer, é meio pessimista o 31, certo? Mas é aquele que vê os passos, aquele que sabe ver os problemas, sabe identificar os problemas. O 32, o tranquilo, o em paz, o paciente. 33, o amigo. 39, pode ser, vai do animado para o violento, a 34. A 35, o desanimado, o triste. O 36, o iniciador, o seguro. O 37, o rei de copas. O comunicador, o namorado. A 38, a dançarina, a expressiva. 39, o conquistador, o sedutor. O 40, o sensível, o tímido, o medroso. O 41, o conflitante, o conflituoso, é o caráter, certo? O conflituoso que faz conflitos. A autoridade é o 42, o homem importante, a pessoa importante. O 43, o maluco que se solta, o alegre. 44, o determinado, preciso, às vezes meio limitado. O 45, o restaurador, o regenerador, o que constrói ambientes. O 46, o culto, mas seguro. O 47, a clareza, o claro, o que tem discernimento. 42, o frustrado, medroso, o covarde. O 47, o equilibrado, que equilibra. O 50, o que fica meio em cima do muro, né? Mas o que se afina muito também, você vê que aí tem mais ou menos os 2 lados. Vamos ir para o caráter para frente, vai. Que isso também dá para você achar para o lado afetivo. O rei de espadas, a 55, determinado, homem determinado, o que sabe aonde quer, o que quer. A mulher, fria e calculista, 52. O 53, o corajoso, lutador. 54, o ponderado. 55, o que se sente culpado, arrependido. 56, o missionário. 57, o argumentador, o advogado.
58, fortalecido, o competente. 59, o inovador, criativo, o cientista. 60, o viajante, estrangeiro. O 61, o solitário, aquele que sabe discernir. 62, o crítico, o julgador, aquele que julga. 62, o companheiro cúmplice. O 64, o forte e determinado. Bravo. 65, o homem, o mestre, mas às vezes egoísta e teimoso. 66, a mulher sábia, às vezes pode ser meio maluca, também pode ser meio manipuladora, mas sábio, médium, sensitiva. 67, a amiga, compreensiva, psicóloga, o amigo. 68, o especulador, o que faz contabilidade. O que sabe lidar com dinheiro. Também o especulador, o investidor. Os 60, a pessoa solta, que é do seu destino. Inesperada, pessoa inesperada, estrangeiro inesperado que está no destino. 70, o cooperador, o amigo, aquele que faz tudo junto. O 71, o avarento, pão duro, aquele que guarda, que preserva, econômico. 72, a purificação, o claro, o esclarecido. A 73, o animado, o que tem muito tesão, o que tem o tesão sublimado, alma gêmea. A 74, o dedicado, o servil, o que obedece às regras. O 75, o fluente, o mestre, aquele que representa o presente, o generoso. 76, o distribuidor, o dispensador, é o seletivo, o organizador, o que consegue direcionar e dividir as coisas bem. É o divisor, né? O distribuidor mesmo. 77, o confuso, meio perdido, estrangeiro. A 77, viajante também. E o 78 é uma pessoa muito importante que traz o renascimento, quer dizer, é o renascido, é o transformador, é o que representa para você uma vida nova. Bom, gente, hoje eu acho que a gente vai ficar por aqui, porque eu passei aqui um monte de conteúdo e vou tentar colocar o filminho na nuvem rápido, que assim vocês podem estudar um pouco essa aula de hoje. Que tal? E a semana que vem a gente faz do trabalho dos outros naipes, e aí a gente faz um pouquinho o lado profissional para cada um, ou começa a fazer a mesma coisa do lado afetivo. Que tal? Legal? Obrigado. Que bom vocês. E eu vou pôr o mais rápido possível lá na nuvem o vídeo, tá certo? Alguma pergunta sobre isso ainda? Legal. Eu acho que essa aula é embora a gente não possa traduzir, né, as cartas em palavras ou em fatos, aí é um guia legal,
E principalmente para perguntar, sabe, gente? Quando vocês olham a carta, vocês veem, por exemplo, a carta 77 aqui, o desorientado, ou a pessoa viajante, e ela está falando de alguém que ela conheceu. Aí você pode usar essas palavrinhas, tipo assim, é uma pessoa de outra cidade, viajante, meio desorientado. Você vai ver como dá certo essas palavrinhas que a gente vai colocando. Então, é legal estudar e tentar memorizar. Você vai ver que faz sentido com as cartas também, não é tão difícil. Então tá. Um beijão então para todo mundo. Um abraço. Beijos, beijos. Obrigado para todo mundo.